Bom dia ou quase boa tarde, meus amigos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Ali Show. Estamos aqui pronto para mais uma live hoje nesse feriado, dia 19 de junho. E hoje vamos fazer os nossos reacts aí, como de praxe. Mas antes, eu queria fazer aqui com vocês um unboxing essas duas camisas do tricolor aqui que eu comprei na. Deixa eu só ver aqui o nome da loja. Taraná, taraná. Na Esportistas Foot Club. Qualquer coisa eu deixo aí na descrição pra vocês aí, se vocês quiserem acessar lá. Tem camisa de vários times, não só do São Paulo, tá? Corinthians, Palmeiras. Camisas legais. Vamos abrir aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, tá lacradinho. No chão depois eu pego. Aqui, ó. Uma. Essa daqui, ó. Modelo 2020, ó. Essa daqui é chave pra caramba, eu gosto. No caso das litras da Adidas aqui, ó. Acho muito bonita. Aqui. Peguei usada já, né? Porque infelizmente não é fabricada mais esse modelo aqui, né? Tanto é que tem uns pequenos gastos aqui, ó, no termo aplicável, mas nada que atrapalhe a integridade da camisa. Aqui, ó. Show de bola. Não tem número, não tem nome. Então, eu também não sou muito chegado a ficar colocando nome nas camisas. Esse show. E temos também essa daqui. É a relíquia da relíquia, cara. Olha essa aqui, cara. Meu Jesus Cristo. Modelo 2010, mano. Reebok. Ou Reebok, né? Como alguns chamam. Essa daqui, a melhor fornecedora de camisas que o São Paulo teve nos últimos anos. Nada se compara. Nada. Nada. Ó. Em perfeito estado. Tem o número 10 aqui. Tinha uma lá do Dagoberto. Só que não fiquei muito afim de pegar, não tenho tanta tara assim de pegar camisa com nome de jogador. Mas aqui tá bem bonita, tá conservado e tudo. Show de bola. Isso aí. Vou deixar aqui do lado aqui. Depois faço algum vídeo aqui estreando com vocês. Ai ai. Vamos lá, rapaziada. Reagir aqui ao vídeo do Vlogalizando História. O sequestro do ônibus 174. Quem já viu o filme? O filme é muito bom, hein? Recomendo pra quem nunca viu. Então vamos lá. Dia 12 de junho do ano 2000, 25 anos atrás, um dos maiores crimes da história do nosso país estava acontecendo, no Rio de Janeiro, depois do dramático sequestro do ônibus 174, sendo também esse o tema de um dos mais famosos documentários já produzidos no Brasil. E o Vlogalizando a História de hoje vai falar um pouco sobre esse dramático sequestro. Por volta das 2h30 da tarde daquele 12 de junho, um jovem na casa dos seus 20 anos entrou armado num ônibus da empresa Amigos Unidos, que fazia a linha 174 na cidade do Rio de Janeiro. O motorista, a princípio, pensou que o cara iria esperar o ônibus encher para fazer um assalto, mas um passageiro conseguiu sinalizar para um carro de polícia que passava na rua e 350 metros depois do ponto onde o cara armado subiu, o ônibus parou, na rua Jardim Botânico, na zona sul da cidade. Depois o carro de polícia veio atrás e mandou o motorista encostar. Assim que viu a polícia, o cara já puxou a arma e fez a primeira refém, dando início a um dos sequestros mais famosos da história do Brasil. O motorista, cobrador e alguns passageiros pularam a janela, saíram pela porta e conseguiram escapar. Mas 10 passageiros ficaram no ônibus e foram feitos reféns. Mais policiais foram chegando, o tráfego na rua foi interrompido e o ônibus foi cercado. Mas conforme a história do que estava acontecendo foi se espalhando, jornalistas se aproximaram e a situação começou a ser transmitida ao vivo
para jornais de todo o Brasil. Pelo rádio, o André Batista, negociador do BOPE, Batalhão de Operações Especiais, teve notícias de que o BOPE ia ser acionado por uma ocorrência com refém, se dirigindo então para o local onde o ônibus estava parado. E lá tentou estabelecer contato com o sequestrador para saber as motivações e com quem que eles estavam lidando, segundo ele mesmo. Até o momento, não sabia nada. Cara, não sei se vocês já assistiram um filme. O nome do filme é A Última Parada 174. Filmaço. Filme muito bom. E eu lembro que quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu tava na escola. Eu tinha meus 14, 13 anos, eu tava na 8ª série. E passaram esse filme pra gente assistir. Assim, o filme é muito bom. O filme é excelente. Pra mim, ele consegue ser tão bom quanto Tropa de Elite e Cidade de Deus. E ele meio que escancara situações de pobreza, sabe? O cara que ele, querendo ou não, ele tava numa situação muito difícil, certo? A mãe dele tinha sido assassinada, como mostra lá no filme, foi assassinada. Aí ele foi morar com a tia. E pelo que dava pra ver, o padrasto dele, o marido da tia dele, não aceitava muito bem ele dentro de casa, aquela coisa que o cara não aceita, né? Tipo, não é meu filho, não é problema meu. Ele vai lá, foge de casa, enfim. Senão eu vou acabar contando o filme inteiro pra vocês, mas o filme é muito bom, eu recomendo que vocês assistam. Ao mesmo tempo que você, não sei como você pensa, ao mesmo tempo que você meio que você sente a raiva do cara, você também sente empatia, né, mano? Porque o cara, querendo ou não, ele também não teve muita oportunidade, né? Ele até tentou, pelo que eu fiquei sabendo, mas o cara já tinha sido preso várias vezes, enfim, vários fatores. Vamos ver. Nada sobre o cara. Foi dado para o sequestrador o nome de Sérgio. E logo, ele se viu numa situação que era ele contra todo mundo. O objetivo da polícia ali era salvar a vida dos reféns. E o que estava no meio desse caminho era ele. Então o cara fez muitas ameaças. Disse que ia matar os reféns, mandou jornalistas e policiais se afastarem. Em determinado momento, até sentou na cadeira do motorista com uma refém no colo e mandou ela dirigir o ônibus para sair dali. A mulher não fez isso. O sequestrador pediu que ela falasse com os policiais, até deu um tiro na janela, sem acertar ninguém, mas queria ali mostrar que a situação era séria. Ele estava visivelmente nervoso, agitado, fez poucos pedidos, só ameaçava. Andava para frente e para trás do ônibus, segundo os relatos das reféns, provavelmente sob uso de alguma droga, e conversava muito, chegando a dizer no momento que ele tinha 4 balas. Uma para você, outra para você, outra para você e outra para mim. Ele também contou histórias da família. Disse que todo mundo tinha morrido, que não tinha nada a perder e falou que tinha estado na Candelária, o que não chamou muita atenção da galera na hora, mas aquilo era uma ferida recente no Rio de Janeiro na época. Veja bem, em 1993, policiais militares sem farda desceram de um carro na frente da Igreja da Candelária, no centro da cidade, e começaram a atirar contra um grupo de meninos que dormia ali, ferindo 16 e matando 8, todos com idade entre 11 e 19 anos. A gente não vai se aprofundar nesse caso aqui porque a chacina da Candelária já foi assunto de vídeo aqui no canal, um vídeo exclusivo para os membros que assinaram o plano Vogalove de carteirinha. Então, para ver esses mais de 60 vídeos extras que tem por lá, é só virar membro do Vogalizando aqui no YouTube e assinar o plano Vogalove de carteirinha. Vamos seguir. Aquele sequestrador não demonstrava ter um propósito. Os policiais viam o caso como só de um bandido que foi interrompido no seu roubo. E depois de 1h30 de negociação, ele permitiu a saída do primeiro refém, que pulou a janela. E meia hora depois, mais um pôde sair, ficando só mulheres lá dentro com ele. Ele pegou coisas que tinha na bolsa delas, casaco, toalha, tentou cobrir o rosto e com um batom mandou que uma das reféns, a Janaína Neves, escrevesse no vidro da frente do ônibus: "Ele vai matar geral às 6 horas". Isso escrevendo ao contrário, de modo que quem estava do lado de fora conseguiu ler certinho o que ela escreveu. E quando perguntada, a Janaína disse que nem percebeu na hora que estava escrevendo ao contrário, certamente extremamente tensa com a situação em que ela estava envolvida. As reféns deram relatos depois. Disseram que o sequestrador falava que estava possuído pelo diabo e mandou que escrevessem isso numa outra janela. Mas depois que uma outra refém começou a passar mal, ele permitiu que ela saísse também. Era a Damiana do Nascimento de Souza, que disse já ter tido um AVC e que ganhou a compaixão do sequestrador, dizendo que tinha um parente próximo que estava preso, visto que ele também já tinha ido preso. Só que a amiga que cuidava dela ali no ônibus não pôde sair junto, permanecendo uma refém. Essa amiga era a Geisa Gonçalves, uma professora infantil natural de Fortaleza, que chamava a Damiana de mãe. Elas trabalhavam juntas na mesma escola e eram bem amigas. Ela também falou sobre o parente preso, mas não ganhou permissão para sair como a Damiana tinha ganhado.
A Damiana, ao todo, já teve 9 derrames, tem uma das mãos paralisadas, vive em condições precárias e não fala mais. Só se comunica escrevendo. O sequestrador até fez algumas exigências, pediu granada, metralhadora, mas não foi atendido. E quando já estava anoitecendo, um dos momentos mais dramáticos teve início, quando ele cobriu a Janaína com um pano, disse que ia contar até 100 e quando chegasse lá ia matar ela. E ele não contava de maneira cronológica, dava saltos entre os números. Abaixou ela, de modo que ela ficou fora da visão de quem estava lá fora, apontou a arma e atirou. Nesse momento, ele estava com a Geisa nos braços e ela começou a gritar. Disse que ele tinha matado a garota. E uma galera pensou que agora era hora da polícia invadir o ônibus e colocar fim naquela situação. Mas não, como as reféns não se atiraram pela janela e não tentaram sair, os policiais não acreditaram que de fato ele tinha assassinado aquela refém, o que deu a impressão de que a intenção dele não era executar ninguém, mas sim de pressionar a polícia a de algum jeito permitir a fuga dele dali. Ele chegou até a colocar arma na boca da Geisa e disse que uma refém já tinha morrido, mas depois elas confirmaram que aquilo era uma encenação, que ele disse para elas que ia atirar, mas que não ia ser para matar e que era para todo mundo gritar e mostrar desespero naquela situação. Cara, nesse tipo de situação, geralmente, esses caras também que fazem refém, eles não são burros. Tipo, eles falam, vou matar a refém, tipo assim, nunca pode duvidar, certo? Você não pode duvidar que o cara vai fazer isso, porque no momento de tensão ele pode acabar matando realmente a vítima. Só que ele sabe também que se ele matar a refém, os caras vão dar pipoco nele, mano. Então o cara também não é burro de sair matando assim, mas pode acontecer. Como pode acontecer como já aconteceu, né? Inclusive nesse caso aqui, que quem não conhece vai ver mais pro final. Mas enfim, geralmente esses caras não são burros. Os caras, se eles atirar no refém, os caras da polícia que tá negociando com ele vai dar pipoco no cara, mano. Vai matar sem pensar 2 vezes. Mas é um momento tenso, porque a pessoa tá ali, tá desesperada, tá com medo. Os policiais estão tentando negociar, vendo que tem uma vida de uma pessoa em risco. Então é muito perigoso e é muito tensa a situação ali. Tá todo mundo com o nervo à flor da pele. Uma palavra errada, um passo em falso e pode acontecer uma tragédia. Era para cooperar com ele, o que de fato elas fizeram. Todo mundo estava cansado daquilo, os reféns, a polícia e o próprio sequestrador. Já estava escuro e o cara tinha perdido a confiança na Geisa, porque depois que perguntou em qual presídio o parente dela estava preso, ela não soube responder, o que fez ele achar que estava sendo enganado. Quando ele decidiu enfim sair do ônibus, depois de quase 5 horas de sequestro, fez isso usando ela como escudo humano. Só que ninguém esperava que ele saísse do ônibus naquele momento. A situação podia ficar ainda mais imprevisível. Alguém na multidão podia ir para cima do cara, ele mesmo podia fazer mais reféns ali fora, mas o cara disse que quer ir embora dali. E, portanto, uma submetralhadora, um policial do BOPE, posicionado atrás dele, interpreta aquele momento como uma boa oportunidade para agir e avança em direção a ele com a arma apontada. Aqui foi o grande erro, mano. Esse policial, ele foi muito despreparado ao fazer isso. E vocês vão ver o porquê. O sequestrador percebe o cara, faz um movimento com o corpo, coloca a Geisa entre os dois e quando o policial dispara, ele erra o alvo e acerta de raspão o queixo da Geisa. O sequestrador e a Geisa caem, o negociador Batista tenta tirar a arma da mão do sequestrador, pensando que ele tinha sido atingido e buscando evitar que um espasmo dele disparasse contra a Geisa, só que o cara estava vivo e atirou 3 vezes contra ela, ferindo a Geisa mortalmente. Exatamente. O cara foi muito imprudente, o policial do BOPE, ao fazer aquilo. Porque não pode. Ele viu a oportunidade ali? Viu. Mas é muito complexo. Ele podia errar. Ele podia acertar. E ele podia errar. Como ele errou e custou a vida da Geisa nessa história. Isso aconteceu muito rápido. E assim que ele atirou contra ela, a multidão que estava ali ao redor correu para tentar linchar o cara. Ele foi mobilizado, colocado numa viatura com outros policiais e ali foi morto por asfixia. Os policiais foram julgados e inocentados, alegando que eles só tentaram imobilizar o sequestrador, porque ele tinha tentado pegar a arma de um dos policiais e acabou se asfixiando sozinho por conta da imobilização. A Geisa foi enterrada em Fortaleza com mais de 3.000 pessoas acompanhando o enterro, enquanto o sequestrador foi enterrado numa cova rasa no cemitério do Caju, como indigente,
com só uma pessoa presente. O caso chocou o Brasil todo. Até hoje é relembrado como um dos crimes mais chocantes da história do país e continua sendo motivo de debate, principalmente depois do lançamento do documentário Ônibus 174, do diretor José Padilha, o mesmo cara que dirigiu os 2 filmes de Tropa de Elite. O documentário não só detalhou o andamento do sequestro e das negociações, mas falou sobre a vida do sequestrador, os problemas do sistema prisional brasileiro e o despreparo da polícia para lidar com esse tipo de situação. Contando com o depoimento dos envolvidos, em determinado momento, se fala no documentário que a negociação com o sequestrador fora do ônibus provavelmente teria sido bem sucedida, que a ação do policial naquele momento não era necessária. Mas, além disso, a inação da polícia enquanto acontecia dentro do ônibus do sequestro foi muito criticada, destacando que várias vezes o sequestrador colocou a cabeça para fora da janela, o que, sob o entendimento de vários policiais, era o momento certo para um tiro na cabeça dele, feito por um atirador de elite. Só que o coronel Penteado, no comando da situação, não deu essa ordem, apesar da possibilidade do tiro ter sido debatida. Você tinha receio de sequestrador reagir, mas também foi levantado que um tiro certeiro mataria o cara instantaneamente, sem dar condições nem que ele tivesse um espasmo muscular. Então ainda hoje se debate o que levou o coronel... Um bom atirador realmente conseguiria. Um bom atirador sim. Só que é aquela outra questão. E se erra? E se o policial erra? Qual que ia ser a reação desse maluco dentro do ônibus com aquele monte de refém? Poderia ter acontecido uma outra merda ainda maior com mais vítimas. Ele poderia ter pipocado todo mundo ali, embora ele disse que só tinha 4 balas. Mas quem garante que também não poderia ser um blefe? A não dar sequência nessa ideia. O coronel pode ter recebido uma ligação com ordem do governador ou do secretário de Segurança Pública para não levar o disparo adiante. E pode ser que ele não tenha acontecido por conta da presença da mídia ali, que mostraria aquela execução ao vivo na televisão. Os índices de audiência estavam altíssimos. E a cabeça de um cara explodindo ao vivo no meio da tarde ia ser uma cena terrível de se ver. Mas sem que ele fosse executado, aquelas reféns ficaram à mercê de um indivíduo totalmente imprevisível. O documentário ainda aborda a desmotivação da polícia do Rio de Janeiro, onde um policial mal armado e mal treinado não sabe bem para que ele está sendo formado, acreditando que a função dele talvez seja matar e prender marginal. E a falta de preparo dos policiais diante de uma situação como aquela. Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, disse que existe o debate dentro da polícia sobre facilitar a fuga de um criminoso num momento como aquele, porque isso evita os problemas de uma ocorrência com refém. Mas, além disso, a falta de equipamentos também se mostrou um problema, porque os policiais sequer tinham aparelhos de comunicação. Eles se comunicavam fazendo sinais, nenhum rádio eles tinham ali. O documentário também traz depoimentos de policiais e pessoas que conheciam o sequestrador, contando enfim a história dele e narrando a trajetória que levou ele até o momento em que ele cometeu aquele crime terrível. O nome dele era Sandro Barbosa do Nascimento. Ele ia fazer 22 anos de idade no mês seguinte e se tratava de um jovem que não conheceu o pai, que quando tinha 6 anos de idade, viu a mãe grávida ser assassinada a facadas no próprio bar na favela Rato Molhado e que não ficou sob os cuidados da tia que ficou responsável por ele. Ele se tornou um garoto de rua, fugiu para o Meia, se juntou a outros garotos na mesma situação que ele e foi com eles para Copacabana, achando que lá ia ganhar mais comida e ia ter mais chance de ganhar um dinheiro. Era introvertido, tinha dificuldade de aprendizado, teve contato com drogas, principalmente cocaína, e se envolveu com assaltos, sendo preso inclusive e mandado para instituições que cuidavam de menores infratores e foi para a cadeia quando preso depois de adulto. Esses 2 lugares presenciou uma dura realidade. Enquanto menor, apanhava dos guardas, enquanto maior, viveu em celas superlotadas e fugiu das 2 instituições quando teve chance, se associando a outras pessoas que viviam nesse ambiente e firmando relações com elas, porque eram as únicas que ele tinha. Quando todo mundo planejava fugir, ele não ia fugir também? De que lado que ele estava? Era até uma questão de sobrevivência por estar naquele ambiente. E como ele tinha falado dentro do ônibus, ele realmente estava na Candelária quando aconteceu o massacre. Foi um dos sobreviventes, vendo os únicos amigos que tinha sendo mortos por homens da polícia. Uma das poucas pessoas que teve um contato mais direto e frequente com o Sandro foi a assistente social Ivone Bezerra de Mello. Aí pensa só, o cara tá na Candelária, o cara já tem um psicológico totalmente ferrado, fudido. Vendo todo mundo sendo, sabe, na frente dele, ele tendo que escapar pela sobrevivência dele, isso aí deve ferrar mais no psicológico do cara. Aí o Vivite fala, tô defendendo bandido. Não, gente, não tô defendendo bandido, só que é uma questão mais de humanidade. Querendo ou não, é uma pessoa ali também. É um cuzão? Não vou usar a palavra aqui correta, porque senão o YouTube vai bloquear meu vídeo. Mas enfim, isso aí ferrou mais ainda o psicológico do mano, cara. Isso é fato, isso é fato.
Aí falta de assistência, tudo, são vários fatores, gente. É muito complicado isso daí. Que fazia um trabalho com os meninos de Juan no Rio e já conhecia o Sandro desde a época da Candelária. Durante o sequestro, o Sandro até disse para chamar a Dona Ivone, o que não aconteceu. E ela já declarou que se tivesse sido chamada para negociar com ele, provavelmente tinha conseguido a liberação dos reféns, por já ter a confiança do Sandro. mais fácil. O último contato dos dois foi 2 meses antes do sequestro, quando ele foi pedir um emprego para ela. Segundo ela, ele morou um tempo na favela Nova Holanda com uma senhora que abrigou ele e foi a única a ir no enterro, mas que na época do sequestro ele já tinha voltado a viver na rua e estava cansado daquela vida. Queria trabalhar, mas quem é que ia dar emprego para ele? Não sabia ler nem escrever, não tinha carteira de trabalho, nunca trabalhou, quem é que ia dar uma chance para ele? Ninguém nunca deu. Durante o sequestro, Sandro se viu como protagonista da situação. Todas as câmeras estavam nele. Ele estava sendo ouvido e estava sendo visto. Uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Até então, ele era um menino invisível, daqueles que a sociedade finge que não existe. Passou a vida inteira desprotegido e viu a violência como a última alternativa. E tendo esse olhar sobre ele, o Sandro se tornou um personagem complexo. Sandro foi retratado na época como simplesmente um bandido. As imagens que eram divulgadas dele eram de homem raivoso, mas com o lançamento do documentário, a trajetória dele foi contextualizada, mostrando que o sequestro do ônibus 174 foi ainda mais trágico do que a televisão mostrou na época. O Sandro não é uma figura superficial. Ainda hoje ele é motivo de debate e muita gente deixou de ter raiva dele e passou a ter pena dele, sem deixar de reconhecer, claro, que a maior vítima de toda a situação foi a Geisa, que hoje tem seu nome batizando uma escola em Fortaleza. O vídeo de hoje fica... O cara pode ter sido um belo de um... Cara, eu não sei qual a palavra correta usar aqui, pessoal, porque assim, eu tenho medo de eu acabar perdendo o vídeo, sabe? Sendo bloqueado pelo YouTube, receber alguma notificação e tal. Era um marginal, acho que é a palavra mais aceitável na situação, era um marginal que fez caca, fez merda das grandes, mas querendo ou não, também era uma vítima. Só que a maior vítima dessa história também foi a Geisa, né, gente? Porque foi ela que acabou perdendo a vida a troco de nada. O que é triste. É triste por todos os lados. Por aqui. Vamos aproveitar para te convidar a conhecer o nosso outro canal aqui no YouTube, o História e Cinema, onde eu, o João da Operação Barbarussa e o Vitor Soares do podcast História. Isso aí. Muito bom vídeo. Gostei, pessoal. Quem quiser assistir mais vídeos aqui dele, ó, é o Vlogalizando História. Fechou?